10 consequências graves da insônia crônica para a sua vida. Ao longo da minha prática como psiquiatra, eu tenho encontrado inúmeras pessoas que dormem mal. Algumas delas deliberadamente negligenciam o sono porque acham que não é alguma coisa importante, e outras sem querer, porque realmente não conseguem dormir e às vezes passam meses, 10, 20, 30 anos dormindo mal, e isso traz inúmeras consequências para a saúde. E o pior, os remédios para dormir tão comumente aplicados não são uma forma de fazer tratamento da insônia crônica. Eles apenas sedam o paciente, não resolvem a causa. E aliás, se você quer entender um pouco melhor sobre a causa da insônia e como ela se instala, eu recomendo que você vá aqui no link da descrição, porque eu tenho uma aula que eu preparei especialmente para explicar exatamente como a insônia se instala e como é que a gente faz para reverter este quadro. A primeira consequência que eu quero citar é a falta de concentração, de produtividade e de energia ao longo do dia. Essa talvez seja a mais óbvia, né? Você pensa assim, é óbvio, uma pessoa que dorme mal no outro dia fica cansada, sonolenta, fica pescando. O que talvez você não pense é que isso naturalmente vai levar essa pessoa a ter maiores dificuldades de se concentrar e de produzir. E aí isso vai impactar o trabalho, o cotidiano dela. Muitas vezes pessoas acham que tem TDAH porque não estão conseguindo memorizar bem as coisas, porque não estão conseguindo se concentrar, e que na verdade o problema é o sono, é dormir mal, porque realmente para a gente desempenhar bem as funções e se concentrar bem, é necessário ter boas noites de sono. A segunda consequência, muitas vezes negligenciada, é o ganho de peso e a obesidade. A gente sabe que quando a pessoa dorme mal, isso bagunça os hormônios do nosso organismo. Isso vai incluir os hormônios que geram a regulação da fome e da saciedade. Então a pessoa, quando ela dorme mal, ela sente mais fome, ela fica mais impulsiva pela questão da insônia mesmo, e aí ela começa a buscar alimentos hipercalóricos, ou seja, alimentos que têm maior potencial de dar ganho de peso. As porcarias, chocolate, hambúrguer, batata frita, tendem a ser alimentos preferidos de pessoas que dormiram mal, e isso naturalmente leva ao ganho de peso. É como se o seu corpo estivesse tentando compensar a falta de energia de ter dormido mal com uma alimentação mais energética. E isso, no final das contas, vira gordura e vira obesidade. Então a insônia tem muita associação com o ganho de peso. A terceira consequência são as olheiras e as rugas. A gente sabe que quem dorme mal também vai ter maior tendência a desenvolver rugas de expressão, né? Então aquelas da testa, enfim, daqui do lado, as rugas de forma geral, e as olheiras, que elas já são classicamente associadas à insônia. E talvez você ache que isso seja um problema que não tem como resolver, mas eu te digo, na verdade, quando você começa a retomar a qualidade de sono, a tendência é que essas olheiras reduzam, e aí você vai ter uma aparência mais jovial, vai parecer um pouco mais jovem. E além de que quanto mais rápido você intervir na sua insônia, menos consequências de longo prazo você vai ter devido à insônia, inclusive na sua aparência. A quarta consequência é a piora da libido e outras alterações sexuais. A falta de sono mexe em todos os nossos hormônios, inclusive os da área sexual, o que vai impactar diretamente na libido, né? Você vai ter menos libido, menos energia sexual, menos vontade de se reunir com o seu parceiro, né? E além disso, você vai ter maiores chances de alterações da função sexual, seja com impotência, dificuldade de chegar ao orgasmo, enfim, você vai ter essas alterações trazidas para o seu organismo devido a não conseguir dormir bem. A quinta consequência que eu quero citar para você é o risco aumentado de AVC e de infarto. Isso porque quando a pessoa dorme mal, isso também dificulta o controle da hipertensão e do diabetes. E quando a pressão alta não está compensada, e a diabetes também não, né, o açúcar no sangue, a gente sabe que teremos maior chance da pessoa evoluir com AVC, com infarto, no longo prazo. A sexta consequência é o aumento do risco de desenvolver ansiedade e depressão. Tem muita gente que acha que a insônia é apenas uma consequência da ansiedade e depressão, mas muitos negligenciam o fato de que a insônia também pode ser uma causa de ansiedade e depressão e pode agravar essas condições. Ou seja, se você continua dormindo mal ou dorme apenas com o uso de medicamentos, você dificilmente vai ter uma resposta satisfatória dentro do seu tratamento de ansiedade e depressão, principalmente no que diz respeito ao longo prazo. Eu sempre falo para meus pacientes em consultório a importância da gente conseguir
depois retirar os remédios para dormir para tentar manter o quadro estável. O remédio para dormir tem suas indicações, às vezes ele é necessário, mas ele não deve ser usado por tempos muito prolongados, principalmente aqueles que são tarja preta. E esse é um dos pontos mais negligenciados dentro do tratamento da ansiedade e depressão. E se você quer conhecer outros pontos que são frequentemente negligenciados no tratamento dessas duas condições, clica aqui em cima que tem um vídeo em que eu explico exatamente os 6 erros mais comuns do tratamento da ansiedade e da depressão. Se você clicar lá, você vai ver que esse é um dos erros, a negligência da qualidade de sono e achar que dormir apenas com medicamento vai resolver o problema. A 7ª consequência é a perda de memória. Às vezes você não está entendendo porque não lembra das coisas, tem gente que começa até a achar que está com Alzheimer, porque está esquecendo compromisso, esquece onde guardou as coisas, e muitas vezes isso é decorrente da insônia. Isso acontece porque a memorização é um processo que envolve várias coisas. Uma delas é a atenção, que eu já te expliquei aqui que fica prejudicada quando a pessoa dorme mal. Outras delas é o envolvimento afetivo, que fica mais difícil, você se envolve menos emocionalmente com as coisas quando você dorme mal, então você vai ter mais dificuldade de gerar memória sobre aquilo. E o processo de dormir por si só, ele é um processo que ajuda na memorização e na lembrança das coisas, né? A gente precisa de ter noites de sono de qualidade para que a memória passe daquela memória de curto prazo para a memória de longo prazo, você consiga se lembrar das coisas. E é por isso que muitas vezes é um erro comum entre pessoas que querem estudar para passar em concurso, para passar no vestibular, esse tipo de coisa, ficar estudando até tarde, aí dorme 5 horas por noite, porque quer se dedicar e quer produzir, quer estudar muito. E esse é um dos erros mais comuns e mais complicados dentro desse contexto. Por quê? Porque aí ele dorme mal, não consegue passar a memória de curto prazo daquilo que ele estudou para a memória de longo prazo, e aí todo aquele esforço acaba sendo jogado fora. Noites de sono de qualidade são fundamentais dentro do processo de memorização. A 8ª consequência são os problemas conjugais, de relacionamento com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, problemas de relacionamento se estabelecem por conta da insônia por vários motivos. Nos relacionamentos amorosos, você já viu aqui que a gente discutiu ganho de peso, redução de libido, isso já afeta os relacionamentos amorosos, mas talvez principalmente nos relacionamentos em geral, a irritabilidade que a insônia causa aumenta a chance de você entrar em conflitos com as pessoas que você ama, seu marido, tua esposa, teu filho, e aí na hora que você vê, a insônia está sendo um dos motivos que está corroendo ali o seu casamento e prejudicando a sua relação ao longo do tempo. E se você voltar a dormir bem e melhorar a qualidade do seu sono de fato, se tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma, menos irritável, porque a insônia está resolvida, muitas vezes isso vai melhorar sim o teu relacionamento. A 9ª consequência são consequências no trabalho. Da mesma forma que a irritabilidade te atrapalha no seu relacionamento, ela também te atrapalha no seu trabalho, seja com o seu cliente, né, que chega lá para te demandar alguma coisa, às vezes você é grosseiro sem necessidade, seja com seus pares que você acaba discutindo, com seu chefe, se você for o chefe, às vezes você trata mal alguém que é seu subordinado, enfim, essa irritabilidade prejudica, e é óbvio que a falta de concentração também compromete a sua produtividade, você tem maior dificuldade de dar resultado para a empresa, isso vai fazer você se sentir mal, se sentir suficiente. Então, no trabalho também é muito importante que o sono esteja em dia. E a 10ª e última consequência é o uso desnecessário de remédios. A gente sabe que remédios muitas vezes são importantes sim dentro do tratamento das doenças, seja na psiquiatria ou fora dela. O problema é usar remédios demais ou remédios que não estão indicados para condições que poderiam ser resolvidas de outra forma. Como eu disse no começo do vídeo, há como recuperar a qualidade de sono de forma perfeitamente natural. E, na verdade, é assim que se deve tratar a insônia crônica, a insônia que tem mais de 3 meses, e não entupindo o paciente de remédio. Muitas vezes eu vejo pacientes usando 2, 3 remédios para dormir que não estão resolvendo o problema e que poderiam ser desnecessários se essa pessoa soubesse dormir bem, sem medicamentos, de forma natural. Então, na hora que a gente vai olhar,
temos visto cada vez mais pessoas usando, por exemplo, o Zolpidem, né, que é um medicamento que agora foi promovido pela Anvisa para tarja preta, porque tem causado dependência, a gente tem visto muito uso abusivo e não resolve em nada o problema, porque ele não é um medicamento que regula o ciclo circadiano, aliás, nenhum medicamento regula o ciclo circadiano. E se você quiser entender um pouco melhor sobre como o Zolpidem funciona, por que ele causa tanta dependência e por que a Anvisa botou ele como tarja preta, tem um vídeo aqui que eu explico exatamente sobre isso aqui no YouTube. Basta você clicar aqui em cima e você assiste esse vídeo, eu explico ele com detalhes por que o Zolpidem causa tanta dependência nas pessoas que o utilizam. É tão frequente, vemos pacientes fazendo uso abusivo do Zolpidem. Mas enfim, a grande questão aqui da 10ª consequência é usar remédios que não são necessários. E aí você gasta dinheiro, você ganha efeitos colaterais e não resolve a causa da insônia, que é a desregulação do ciclo circadiano. Vai no link da descrição, clica lá, assiste a aula que eu preparei e aproveite para tentar regular o seu sono de forma natural, sem o uso de medicamentos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, me seguir aqui no canal e me contar qual dessas 10 consequências tem sido mais frequente dentro da sua vida.